Você está se destruindo por dentro e nem se dá conta. Enquanto você se pergunta por que seus planos falham, por que seus objetivos parecem tão distantes e por que sua motivação evapora tão rápido, existe uma força invisível agindo contra você. Essa força é a autossabotagem. Ela se esconde nos maus hábitos, nos vícios que parecem inofensivos e na falta de atenção que constantemente rouba seu foco. É como tentar construir um castelo na areia, onde cada onda de dopamina barata e gratificação imediata desmorona seus esforços. E o mais assustador é que isso acontece todos os dias, de maneira tão sutil que você nem percebe que está cavando sua própria ruína. Mas aqui está a verdade que poucos enxergam. O problema não é apenas a falta de disciplina ou força de vontade. Não é só sobre trabalhar mais, tentar mais forte ou se forçar a manter o foco. É sobre entender como sua mente funciona e como ela pode se tornar sua maior inimiga quando deixada sem controle. A dopamina, os vícios e os maus hábitos formam um ciclo perverso que se alimenta de suas próprias falhas. E se você continuar sem perceber o que realmente está acontecendo, o preço será alto. Mas e se eu te disser que existe um método quase desconhecido que pode virar o jogo completamente a seu favor? Porque o que você está prestes a descobrir pode ser a chave que faltava para você finalmente vencer a autossabotagem. Introdução ao problema da autossabotagem. A autossabotagem é uma armadilha silenciosa que corrói o potencial de inúmeras pessoas, mesmo sem que elas percebam. É como caminhar em uma estrada que de repente se fecha por causa de seus próprios atos. Muitos acreditam que seus fracassos vêm apenas de fatores externos, mas a verdade é que, na maioria das vezes, o inimigo está dentro. Pensamentos sabotadores, ações impulsivas e hábitos autodestrutivos criam um ciclo vicioso que só se fortalece com o tempo. É fácil se perder nesse labirinto de vícios e dopamina barata, que oferece recompensas rápidas, mas rouba a verdadeira satisfação. Sem perceber, a mente cria padrões que justificam a inércia e a desistência, alimentando a crença de que mudar é impossível. O mais perigoso na autossabotagem é a sutileza com que ela se infiltra na rotina. Não é um monstro visível, mas um sussurro constante que mina a motivação e corrói a disciplina. Pessoas que querem largar maus hábitos ou desenvolver uma habilidade se veem paralisadas por desculpas que elas mesmas criam. Afinal, por que fazer o difícil quando é tão mais fácil ceder ao que traz prazer imediato? A dopamina, sempre à espreita, recompensa cada desvio de atenção, cada retorno aos velhos hábitos. E é assim que, aos poucos, a vida se torna um emaranhado de falhas repetidas e sonhos que nunca saem do papel. Mas será que isso é inevitável? Ou será que o problema é algo ainda mais profundo, enraizado na maneira como o self é entendido? Conceito de self e autossabotagem. O conceito de self é um dos mais intrigantes e complexos da psicologia e neurociência. É aquela parte essencial que define quem você é, suas crenças, valores e intenções mais profundas. Mas quando existe uma incompatibilidade entre o que você é de verdade e o ambiente em que vive, a autossabotagem se torna quase inevitável. É como tentar encaixar uma peça errada em um quebra-cabeça. O esforço é grande, mas os resultados nunca aparecem. Quando o self se sente desconectado da realidade ao seu redor, a mente busca compensar essa frustração através de vícios, prazeres momentâneos e hábitos que apenas mascaram o verdadeiro problema. E nesse ponto, a dopamina age como um anestésico temporário, oferecendo alívio imediato, mas distanciando ainda mais o indivíduo do seu verdadeiro eu. Mas como identificar essa desconexão entre o self e o mundo ao seu redor? Isso exige uma análise profunda, quase cirúrgica, da sua própria mente. Muitos confundem a identidade genuína com máscaras que usam para se adaptar aos ambientes onde não se sentem verdadeiramente aceitos. É aí que a autossabotagem encontra terreno fértil. Porque, se o que você busca não reflete o seu verdadeiro eu, todo esforço se torna insustentável. Aqueles que enfrentam essa desconexão geralmente caem em padrões destrutivos, onde a falta de atenção e disciplina são consequências naturais. E essa incompatibilidade entre quem você é e o que você faz só tende a se agravar,
se não houver um esforço consciente para entender e alinhar o verdadeiro self. Mas como alcançar essa clareza? A chave pode estar em algo que poucos têm coragem de enfrentar: uma autoanálise profunda e brutalmente honesta. Autoanálise e identificação de traços pessoais. A autoanálise é uma ferramenta poderosa, mas poucos se atrevem a usá-la com a profundidade necessária. Para entender a si mesmo, é preciso mergulhar nas camadas mais obscuras da mente, confrontando características pessoais que nem sempre são fáceis de aceitar. Impulsividade, introversão, extroversão, empatia. Cada traço desempenha um papel importante na maneira como a autossabotagem se manifesta. Muitas vezes, o problema não está na característica em si, mas em como ela é administrada. Uma pessoa impulsiva, por exemplo, pode transformar essa energia em criatividade e ação produtiva, mas, se mal direcionada, vira combustível para maus hábitos e vícios que drenam sua energia e foco. A verdadeira questão é: você está disposto a enxergar o que precisa ser mudado? A autoanálise exige um nível de sinceridade brutal e muitas vezes dolorosa. Reconhecer suas próprias falhas e limitações é um processo desconfortável, mas absolutamente necessário. Ao observar sua própria mente como um cientista, identificando padrões de comportamento e hábitos que o afastam dos seus objetivos, você começa a entender a raiz da autossabotagem. A falta de atenção não é apenas uma questão de distração, mas um reflexo de uma mente que tenta fugir de suas próprias verdades. E quando essas verdades não são enfrentadas, a dopamina se torna um refúgio imediato e conveniente. Mas até que ponto você está disposto a se encarar no espelho e fazer o que é preciso para transformar esses traços em aliados ao invés de inimigos? Exemplos práticos de autossabotagem. A autossabotagem se manifesta de formas tão variadas que muitas vezes passa despercebida até mesmo por quem sofre com ela. Pense na pessoa que decide mudar completamente sua dieta e viver de maneira saudável, mas não resiste a ambientes que oferecem tentações constantes. Ou naquele que deseja parar de beber, mas insiste em frequentar lugares onde o álcool é o centro das atenções. Esses exemplos são claros. O ambiente não favorece a mudança desejada. A dopamina, estimulada por recompensas fáceis e prazeres momentâneos, sabota qualquer tentativa de progresso real. Maus hábitos não surgem do nada. Eles são alimentados repetidamente por cenários que reforçam comportamentos prejudiciais. Mas a autossabotagem nem sempre é tão evidente. Há aqueles que querem ser mais produtivos, mas se cercam de distrações que tornam impossível manter a atenção por longos períodos. A falta de atenção, nesse contexto, não é uma simples questão de disciplina, mas um reflexo de escolhas inadequadas para o ambiente em que se encontram. Afinal, como desenvolver um trabalho profundo e focado se o ambiente está carregado de estímulos que pedem respostas rápidas e superficiais? Vícios e recompensas imediatas agem como armadilhas que impedem qualquer tentativa genuína de mudança. E quanto mais se tenta progredir sem alterar o ambiente, mais o ciclo se fortalece. Mas será que é possível romper essa corrente de autossabotagem, mesmo quando o ambiente parece jogar contra você? Dificuldade de atenção. A dificuldade de atenção é um dos sintomas mais comuns de um ambiente incompatível com as verdadeiras necessidades de quem o habita. Em um mundo saturado por estímulos digitais e recompensas rápidas, manter o foco se tornou um desafio gigantesco. A mente, constantemente bombardeada por novidades e entretenimento fácil, se acostuma a buscar pequenas doses de dopamina a cada notificação, a cada clique, a cada nova distração. E o pior é que, quanto mais se entrega a esses estímulos, mais difícil se torna retomar o controle. A autossabotagem encontra solo fértil na incapacidade de manter a atenção em tarefas que exigem esforço contínuo e concentração profunda. Mas a falta de atenção não é apenas uma questão de disciplina fraca. É o resultado de hábitos que foram moldados por ambientes que priorizam recompensas imediatas. Pense em como é fácil abandonar um projeto importante para mergulhar nas redes sociais ou se perder em vídeos curtos que entregam prazer instantâneo. O problema é que essa busca incessante por dopamina
acaba enfraquecendo a capacidade de se concentrar por períodos prolongados. E quando o cérebro se acostuma a operar dessa maneira, qualquer tentativa de trabalho focado se torna um verdadeiro desafio. Mas será que essa dificuldade de atenção é irreversível? Ou existe um caminho para reverter esse processo e recuperar o poder sobre sua própria mente? Importância do autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave para quebrar o ciclo da autossabotagem. Afinal, como lutar contra um inimigo que você nem conhece? Para muitas pessoas, a falta de clareza sobre suas próprias características é o que alimenta a espiral destrutiva dos maus hábitos e vícios. Conhecer suas forças e fraquezas não é apenas um exercício de autoanálise, mas um verdadeiro mapa que guia suas decisões. Quando você entende seus gatilhos emocionais e comportamentais, fica muito mais fácil identificar os momentos em que a dopamina tenta seduzi-lo com prazeres imediatos. É como aprender a navegar por águas turbulentas com um mapa detalhado em mãos. A psicoterapia é uma ferramenta valiosa nesse processo de autoconhecimento, mas nem sempre é acessível para todos. Felizmente, a autoanálise, quando feita de forma honesta e meticulosa, pode ser igualmente eficaz. Isso envolve observar padrões de comportamento, registrar pensamentos recorrentes e identificar situações que disparam a autossabotagem. Um exemplo prático é o uso de diários para anotar momentos de fraqueza e perceber quais situações contribuem para o retorno aos maus hábitos. Mas é importante lembrar que o autoconhecimento é um processo contínuo, não um evento único. E quando aplicado corretamente, ele se torna o antídoto mais poderoso contra a falta de atenção, os vícios e as armadilhas da dopamina. Mas existe um método que pode acelerar ainda mais esse processo, e poucos sabem disso. Se você quer realmente superar a autossabotagem, precisa entender que existe uma abordagem estratégica capaz de transformar a maneira como você lida com os maus hábitos e a falta de atenção. Esse método é conhecido como reservatório de dopamina, e poucos têm acesso ao verdadeiro poder que ele oferece. Enquanto a maioria das pessoas tenta combater vícios e padrões negativos com pura força de vontade, esse sistema ensina como usar a dopamina a seu favor, direcionando-a para objetivos concretos e duradouros. É como aprender a redirecionar um rio caótico, canalizando sua força para irrigar os campos certos, em vez de deixá-lo destruir tudo em seu caminho. A essência do reservatório de dopamina é simples, mas profundamente eficaz. Criar um estoque consciente de recompensas mentais que sirvam de combustível para o progresso genuíno. Ao invés de se render a prazeres instantâneos e vazios, você aprende a transformar cada pequena conquista em um reforço poderoso, capaz de alimentar sua disciplina e foco. É como construir um banco de energia mental, que pode ser usado de forma consciente, sempre que necessário. Mas esse método exige prática, paciência e consistência. E quando aplicado corretamente, ele se torna um verdadeiro antídoto contra a autossabotagem. Agora que você entende como a autossabotagem age sorrateiramente, como você irá lidar com ela? Vai continuar permitindo que os mesmos vícios, maus hábitos e recompensas instantâneas suguem sua energia e desviem seu foco? Ou finalmente vai usar essa consciência como arma para quebrar o ciclo e transformar sua vida? A realidade é brutal. Se você não agir agora, nada vai mudar. Deixar para depois é uma forma de autossabotagem disfarçada. Toda vez que você cede à falta de atenção, à dopamina barata e aos vícios que parecem inofensivos, você reforça as correntes que te prendem no mesmo lugar. Então me diga, você vai continuar permitindo que a autossabotagem dite suas ações? Ou vai usar o que aprendeu para reescrever sua história? A escolha é sua, e cada pequena decisão conta. Comece agora. Faça aquela autoanálise sincera, mude o ambiente que te cerca, explore o método do reservatório de dopamina e coloque tudo isso em prática. Porque se você não fizer isso por você, ninguém mais fará. E se você quer aprender mais sobre como aplicar essas estratégias de forma prática, inscreva-se no canal e ative as notificações. O próximo vídeo pode ser o ponto de virada que você tanto precisa.